Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, boa tarde. Segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Bom, vamos falar de política novamente, eleições chegando aí. E vamos lá, nós temos uma série de candidatos que foram indeferidos pela Justiça Eleitoral. São candidatos a vereador, isso na cidade de Ouro Fino, tá? Em outra cidade tem um monte aí, mas vamos falar dos candidatos indeferidos aqui na nossa cidade. Nós temos, parece que 104 candidatos no total. A grande maioria conseguiu deferir o seu pedido de candidatura. Mas vamos lá, eu tenho aqui a Ana Paula Justino de Carvalho. Tá, o nome dela é Ana Paula, está aqui aguardando o julgamento, ela é do Podemos. Vou falar só os que estão com ou em julgamento ou foram indeferidos, tá bom? Os deferidos eu vou passar batido. Vamos descer aqui. Tem o Emerson Carlos Rodrigues, é o Carlinhos Paraguai. Eu vou abrir aqui para falar para vocês qual foi o que aconteceu, que ele não conseguiu o seu deferimento. Ele é do Patriotas. Tá, vamos lá. Vamos lá no processo dele. Tá, certidão aqui. Vamos descer um pouquinho mais. Tá aqui, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu que o Carlinhos Paraguai não conseguiu. A gente vai aqui em sentença, né? Isso aqui é público, tá, gente? Isso aqui tá disponível na consulta do... Vamos lá. Vamos lá. O candidato ele deixou de apresentar documentos exigidos pela legislação em vigor. Ele teve um prazo para recorrer, levar a documentação. Ele não apresentou a documentação necessária para... a documentação necessária para deferimento da candidatura dele, tá? E por conta dele ter perdido o prazo, a candidatura dele foi indeferida. Esse é o Carlinhos Paraguai, tá? O Carlinhos indeferido. Vamos para o próximo. Vamos lá, descer aqui. Eu tô fazendo aqui, ó, procurando junto com vocês, tá bom? Vamos lá, indeferido. Tem mais um aqui, ó. O Clodoaldo de Cássio Oliveira, é o Cássio Migliorini, tá? Também foi indeferido do Podemos. Vamos ver qual que é a situação do Cassinho. Vamos lá. Qual que é a situação? Acredito que seja documento também. Vamos ver a sentença do Ministério Público. Captação, sentença. As sentenças foram todas dadas no dia 22, tá, gente? É realmente o mesmo processo, foi a mesma coisa. Falta de documentação. Foi juntado documento e informação de candidato. Não apresentou os documentos exigidos pela legislação. Mesmo após intimado a regularizar a documentação. Então, o Cassinho também não conseguiu deferimento por falta de documentação. Vamos para o próximo. Vamos lá, tem mais gente aqui. Gente, tem essa parte de documentação para deferimento de candidatura é muito sério. Os partidos geralmente têm um advogado, uma pessoa responsável por isso. Então, geralmente fica na mão desse advogado ou dessa pessoa responsável. Denis Rodrigues também não conseguiu o deferimento da sua candidatura, também é do Podemos. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu com o Denis. A informação que chegou para mim é que todo mundo foi por documentação, tá? Mas vamos confirmar de qualquer maneira, né? Vai que tem uma outra situação. Vamos lá. Sentença também no dia 22, foi às 14h35. Tá lá. Documentação também, confirmada a documentação do Denis, também não foi apresentada em tempo. Aí perdeu o prazo, não pode concorrer. Vamos descer mais aqui e ver quem mais está aqui nessa situação de indeferimento por falta de documentação ou por outro motivo. Deoclésio Consentino, do PL. Deoclésio todo mundo conhece, ex-vice-prefeito. Vamos lá ver qual foi a situação que levou o Deoclésio a não conseguir o seu deferimento de candidatura. Descendo aqui. Sentença do Deoclésio foi do dia 20, já saiu lá atrás, tá? Já saiu 2 dias antes.
Bom, o Deoclésio impugnou o pedido de inelegibilidade, né, por 8 anos após o cumprimento de pena. Tem várias situações aqui. O Deoclésio não foi somente falta de documento, foi em relação a processos anteriores que ele sofreu aí e que impediram o Deoclésio de concorrer nessa eleição. Talvez na próxima eleição o Deoclésio tenha já passado o prazo que ele precisa para voltar a concorrer. Vamos lá. Vamos lá, que tem uma frase aqui, um parágrafo aqui, diz o seguinte: o Ministério Público Eleitoral aduz que o candidato Deoclésio Consentino foi condenado pela prática de crimes contra a fé e administração pública, previstos nos artigos 199 e 312 do Código Penal, estando alcançado pelas disposições da lei da ficha limpa, tá? O Deoclésio é ficha suja. Como ainda não transcorreram os 8 anos de inelegibilidade, que são contados apenas a partir do integral cumprimento da pena, o impugnado tem o óbice intransponível à sua candidatura. Então tá aí, tá dizendo que o Ministério Público está dizendo que ele não cumpriu os 8 anos de inelegibilidade. Então, por esse motivo, o Deoclésio não pode concorrer. Foi impugnado aqui, teve a candidatura indeferida pelo Ministério Público aqui de Minas Gerais. Vamos descer mais. Vamos descendo. Edna Georgina Ribeiro, Edna da enfermagem, do Podemos também. Vamos lá ver qual que foi a situação que levou a Edna a não poder concorrer. Vamos ver a sentença. Todas elas provavelmente do dia 22. Realmente dia 22. Foi no outro horário, foi às 4h36 da tarde a sentença da Edna. Realmente documentação, tá? Realmente eu tô vendo aqui o que aconteceu, tá? A indeferimento da Edna foi indeferimento do DRAP da coligação do partido pela qual concorre o candidato. No caso, parece que a Edna, a documentação dela estava tudo certo, mas foi a coligação que apresentou problemas. Eu vou confirmar isso aqui para vocês. Tá? Aqui foi a sentença dada pelo Dr. João Cláudio Teodoro, juiz eleitoral. No caso dela, eu vou ler para vocês porque não é por conta da documentação da candidata. Então vamos lá. Trata-se de requerimento de registro de candidatura da candidata vereadora Edna Georgina Ribeiro pelo partido Podemos, de Ouro Fino. O edital com os pedidos de registro de candidatura foi publicado, como determina o artigo 34, caput, aquela coisa toda, né? Tendo decorrido o prazo sem impugnação, foi juntado o documento Informação de Candidato relativo aos requisitos legais, no qual se verifica que a candidata atendeu os requisitos legais. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido do registro. Contudo, a certidão nos autos de deferimento do respectivo DRAP ID 1906-1254. É o relatório. Aí o juiz decide. O pedido foi apresentado com as informações exigidas pelo artigo 27 da Resolução 23.609 do TSE. Verifica-se que estão presentes condições de elegibilidade e demais requisitos exigidos na informação sobre a existência de causa de inelegibilidade. Contudo, observa-se pela certidão acostada nos autos que houve o indeferimento do DRAP da coligação partido pela qual concorre o candidato. Tá? Então tá aí, a Edna não foi por documentação dela, tá, gente? Foi documentação da coligação. Vamos para o próximo. Estava lá na Edna, né? Vamos lá descer mais. Tem a Emília Cavalcante, né, que está aguardando o julgamento do Patriota. Sei lá, aqui, o Luiz Fernando da Rocha, o Fernando do Pesqueiro. Vamos ver o que aconteceu com o Fernando. Por indeferimento da candidatura dele. Vamos lá. Sentença também do dia 22. Vamos lá.
Eu tô vendo aqui já, tá, gente? Tô olhando a sentença que foi dada, tá? Também é em deferimento do DRAP da coligação. A documentação do Fernando estava correta, porém a da coligação não. É isso que está dizendo aqui, tá? Vamos lá para o próximo candidato impugnado. Vocês podem ver que a maioria é Patriotas e Podemos, tá? Estava no Fernando, né? Vamos descer aqui mais. Tem um outro do Patriotas. O Ismael da Orotec, o Ismael Moreira Gundim. Vamos ver o que aconteceu com o Ismael. Tá? O que aconteceu que foi indeferida a candidatura do Ismael. Vamos lá. Sentença. Também do dia 22/10. Faltou documentação do candidato. Tá? O Ismael não apresentou a documentação necessária para deferimento de sua candidatura. Vamos lá descer mais, aqui ver quem mais está aqui na listagem. Já estamos na metade da lista, tá, gente? Nilson Damas, do Podemos. Vamos lá ver o que aconteceu com o Nilson. Vamos ver o que foi. Se foi documentação deles, se foi da coligação. Vamos ver a sentença. Provavelmente dia 22 também. Foram vários deferidos nesse dia, né? Quer dizer, várias sentenças publicadas nesse dia. O candidato não apresentou documentos exigidos pela legislação. E também faltou documentação do Nilson Damas para deferimento de sua candidatura. Vamos lá. Nós estamos na letra N já, né? Sinal que já está bem lá no meio. Vamos ver o que mais que tem aqui. Oswaldinho Dias, também do Podemos. É o Oswaldo Correia Dias. Vamos ver qual foi a situação que levou o indeferimento do Oswaldinho a disputar o cargo de vereador na cidade de Ouro Fino. Vamos lá na sentença. Também no dia 22. O candidato não apresentou os documentos exigidos pela legislação, mesmo após intimado. Então, o Oswaldinho também não apresentou documentação. Lembrando que isso pode ter sido uma terceira pessoa que ficou responsável, tá? Mas, de qualquer forma, parece como o candidato não apresentou documentação necessária para deferimento da sua candidatura. Bom, tinha um aqui que estava em... tinha um aqui, não vou falar o nome não. Estava aqui aguardando o julgamento e, de repente, agora apareceu aqui deferido. Vamos lá. Professor Newton César, o Cezinho, Newton César Gonçalves, também do Podemos. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu com o professor aqui. Qual foi a situação que levou ao indeferimento da candidatura do professor César. Sentença, também do dia 22 de outubro. Vamos lá. No caso do professor, foi indeferimento do DRAP da coligação. Não foi a certidão do professor que está irregular. Deixa eu só confirmar. Pedido com fundamento na ausência de quitação eleitoral. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Não, isso aqui não foi no DRAP, não. Foi irregularidade na documentação do professor que indeferiu a candidatura do professor, tá? Então foi documentação irregular, alguma coisa que aconteceu lá atrás. O outro nome aqui que está como indeferido também é do Podemos, é o Alexandre Joaquim Pereira da Silva, é o Xande da Penha. Vamos lá ver o que acontece com o Xande da Penha, que causou o indeferimento da candidatura dele. Vamos lá. Provavelmente documentação também.
A sentença também do dia 22 de outubro. Então, vamos lá. O candidato não apresentou os documentos exigidos pela legislação, mesmo após intimado a regularizar a documentação. Então tá, também foi documentação do candidato no caso do Xande da Penha. Tem uma interessante aqui, tá, gente? A Luzia do Lanche, ela tá aqui constando como candidata, mas como renúncia. Ela renunciou. Não foi falta de documentação, ela foi lá e renunciou. Não quero mais. Então, apareceu como renúncia, para todos os efeitos. Vamos ver quem mais aqui. Tem mais uma candidata do Podemos aqui, a Rita Biagioli. Ela está aguardando o julgamento do processo dela. Vamos lá. Também tem uma outra do Patriotas, a Thaísa Helena Marques Justino. Thaísa Helena aguardando o julgamento. Bom, aqui foram os candidatos que eu falei para vocês, são os candidatos que foram indeferidos pela Justiça Eleitoral. E vocês podem ver que a grande maioria é do Patriotas ou do Podemos. Isso vai complicar bastante a vida dos candidatos a prefeito e vice-prefeito da chapa lá, que é o Juninho Vieira e o Cal Rocha. De qualquer maneira, isso aqui foi alguma falha na apresentação da documentação que levou a indeferimento desses nomes aqui. Nós estamos vendo que tem mais 2 nomes aqui aguardando o julgamento. E se tudo andar da maneira que andou os demais, também vão ser deferidos. Mas aí a gente vai ter que aguardar para ver. Como eu sempre falo, muita água passar debaixo da ponte. Está aí uma série de candidatos indeferidos. Somente um que não é da coligação lá do Cal Rocha e do Juninho Vieira. Que é o Deoclésio Consentino, que foi por problemas anteriores à candidatura, que foi problemas que ele teve com relação quando ele era vice-prefeito, quando ele era vereador. E está respingando ainda na vida pública do Deoclésio agora. Bom, vou ficar de olho nesses dois nomes que ainda estão em julgamento aqui. Assim que a gente tiver um posicionamento desses 2 nomes, eu já passo para vocês aí, tá bom? Então tá aí. Mais informações, quer acompanhar, quer saber tudo o que acontece? Ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilhe. Bom começo de semana a todos. Até a próxima. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.